Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, no último vídeo nós paramos aqui, no item 14, refletindo sobre a química analítica qualitativa, E aí a gente até comentou, que iríamos trabalhar o assunto 12, precipitação seletiva e química analítica qualitativa. Então, antes da gente entrar efetivamente nessa parte final do nosso curso, vamos relembrar aqui rapidamente, Nós combinamos que iríamos trabalhar o assunto 11 e 12 ao mesmo tempo, dá para fazer essa síntese, e que o nosso objetivo era entender e prever a precipitação de metais, relacionar matematicamente solubilidade com produto de solubilidade e compreender a alma da química analítica qualitativa. Então nós estamos chegando nessa parte final aqui dos objetivos de compreender a essência da química analítica qualitativa. É isso que nós vamos fazer aqui agora. Bom, então só relembrando o caminho da nossa aula de KPS, A gente aprendeu a escrever a constante de equilíbrio, vimos toda uma parte inicial, Relembramos uma parte muito importante. Depois vimos a relação matemática entre a solubilidade e o KPS. Vimos lá a bitolinha do tio para fazer isso. Fizemos uma correlação entre QS e KPS para prever, Vimos como é que os nossos conhecimentos de KPS nos ajudam a prever se um determinado sal vai precipitar ou não. Vimos os fatores que afetam a solubilidade, que podem ser temperatura, o efeito do íon comum lá no KPS, o pH no efeito do KPS e a formação de complexos. Vimos esses dois últimos aplicados a uma estação de tratamento de efluentes, certo? Usamos também o conhecimento do KPS para prever a precipitação de mistura de sais e entendemos a partir do KPS como é que a gente faz a precipitação seletiva de metais, Um por um você consegue precipitar por meio do conhecimento do KPS. Pronto. Tudo isso estudado, e todo o conhecimento de equilíbrio químico que a gente tem até então vai servir como base para a gente refletir sobre a química analítica qualitativa. É isso que a gente vai fazer aqui agora, tá? No item 14. Então estamos chegando na parte final do nosso curso, beleza? Então o que a gente vai ver aqui agora, nessa parte final? Vem com o tio. Vem com o tio que você passa de ano, vamos lá. Item 14. Refletindo sobre a química analítica qualitativa. Bom, para fazer isso aqui, gente, nós vamos discutir três coisinhas no item 14. A primeira, nós vamos ver ou relembrar o que é química analítica qualitativa, certo? Então, como a gente está finalizando o nosso curso, a gente precisa relembrar o que a gente está fazendo aqui. Depois, no item B, a gente vai falar sobre um pouquinho sobre a alma, a essência da química analítica qualitativa. Como é que ela utiliza de tudo isso que a gente aprendeu até agora para fazer o que ela nasceu para fazer, E por último, a gente vai fazer uma breve reflexão sobre a utilidade da química analítica qualitativa, certo? Mas essa utilidade é pensando no hoje, tá? No agora.
tá? Porque a gente pode pensar na utilidade da química analítica qualitativa lá no século XX e a gente pode pensar nessa utilidade hoje. É isso que a gente vai fazer no item C. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para a letra A. O que é química analítica qualitativa? O que é química analítica qualitativa? Muito bem. Antes da gente falar, né, de dar uma definição do que é química analítica qualitativa, vamos pensar um pouquinho sobre a profissão do químico, né? O que o químico faz no laboratório? Quando ele vai para o laboratório, o que ele faz, né? Ele faz essencialmente duas coisas, né? Então a gente pode pensar que ele faz sínteses químicas e análises. E aí, se a gente pensar em áreas da química, o químico pode fazer sínteses orgânicas e sínteses inorgânicas. Não é mesmo? Então, quando o químico vai para o laboratório e faz síntese orgânica, né? Toda essa síntese orgânica que ele faz gera o que a gente conhece como química orgânica. Não é isso? Então, a caixinha da química orgânica que a gente estuda lá na faculdade, no ensino médio, né? Essa caixinha, que é essa parte da ciência química, vem daqui, ó, das sínteses orgânicas. Por outro lado, as sínteses inorgânicas me levam à caixinha da química inorgânica. Não é isso? Então, você tem lá a caixinha da química inorgânica, que é fruto das sínteses inorgânicas. Muito bem, e o químico também faz análises. E essa questão do químico estar fazendo análises me gera uma outra área da química, né? Que é a área da química analítica. Você deve estar se perguntando, mas professor, as 4 grandes áreas da química são a química orgânica, a inorgânica, a analítica e tem a fisicoquímica. Mas e a fisicoquímica? A fisicoquímica, que também é uma caixinha da química, né? Que também é uma grande área. Na verdade, essa área, essa caixinha dá suporte às demais, né? Então, quais são as áreas da fisicoquímica? A termoquímica, a cinética química. Então, a gente estuda a energia envolvida nas reações, a velocidade das reações, tudo isso é importante dentro das sínteses orgânicas, inorgânicas. A fisicoquímica dá suporte, inclusive, para a analítica, né? Eu não sei se vocês repararam, mas a gente estudou no semestre inteiro uma disciplina chamada equilíbrio químico, que é estudado lá no ensino médio, dentro da caixinha da fisicoquímica, né? Então, o que a gente estudou até agora foi equilíbrio químico, que dá suporte, né, intelectual para a gente entender os fenômenos de química analítica, certo? Para a gente entender a analítica, a gente precisa ter conhecimentos sólidos de equilíbrio químico. Tudo bem? Muito bom. Então vamos abrir essa caixinha aqui agora para a gente compreender o que é a qualitativa. Vamos abrir a caixinha da química analítica. Vamos lá. Química analítica. Muito bem. A química analítica, gente, a gente pode abrir essa caixinha em 2 grandes caixas, né? Nós temos a química analítica clássica
também conhecida como via úmida, e nós temos a química analítica instrumental. Não é isso? Muito bem. Então estamos abrindo essa caixinha aqui, ó. Tem a clássica e tem a instrumental. Dá impressão, quando a gente olha para a clássica, conhecida como via úmida, e a instrumental, dá a impressão que aqui não usa instrumentos e aqui sim, né? Na verdade não é isso. Na química analítica clássica, a gente tem o uso sim de instrumentos no laboratório, só que são instrumentos simples, né? Proveta, bureta, balança, enfim, coisas, né? Estufa, mufla, né? Aqui na instrumental a gente usa instrumentos mais sofisticados, instrumentos eletrônicos e tudo mais, né? Então, quando a gente pega a química analítica clássica, né? A gente divide ela em duas caixinhas, né, principais. A química analítica qualitativa e a química analítica quantitativa. Certo? E aí, obviamente, né, a química analítica quantitativa ela é dividida em gravimetria, em volumetria, de neutralização, de precipitação, complexação. Aí a gente pode ir dividindo essas caixinhas aqui, né? Essa caixinha aqui a gente pode mostrar as áreas dela e tudo mais, mas não importa isso aqui agora, porque não é isso que a gente está vendo, né? A instrumental também, né? Ela faz também análise qualitativa e quantitativa, né? A análise instrumental se presta a fazer análise qualitativa e quantitativa, mas só que por meio de instrumentos. A gente divide essa caixinha em 3 grandes caixas, né? Então tem a caixinha da cromatografia, não é isso? Tem a caixinha da espectroscopia e tem a outra caixinha da eletroanalítica. Não se preocupem que a gente vai voltar nesses mapas mentais, tá? Porque o tio que normalmente dá analítica para vocês, eu não vou dar quant provavelmente, mas eu vou dar provavelmente instrumental. Então a gente vai voltar nesses mapas mentais, tá? Então tanto essa caixa quanto essa são caixinhas que fazem também análise qualitativa e quantitativa, tá? Então se a gente abre essa caixinha, o que está dentro dessa caixinha de química analítica qualitativa? Está o que? De A até Z no que diz respeito a equilíbrio químico. Né? A gente usa o conceito de equilíbrio químico para dar suporte intelectual para a gente fazer análise qualitativa. Tá? Professor, mas o que é análise qualitativa, afinal de contas? Né? Você não explicou, eu não defini, né? Então, aí é que vem a pergunta. O que é química analítica qualitativa? Afinal de contas, o que é isso? Então, eu vou dar uma definição meio livresca, né? Então, é a parte da química analítica que é responsável pelo desenvolvimento de procedimentos, anota aí, é importante essa definição, que visam a identificação dos constituintes de uma determinada amostra.
Então, o que é química analítica qualitativa? É a parte da química analítica que é responsável pelo desenvolvimento de procedimentos que visam a identificação dos constituintes de uma amostra. A palavra-chave para a química analítica qualitativa é a identificação e não a quantificação. Na química analítica quantitativa, a palavra-chave é quantificação. Eu tenho que quantificar o meu elemento. Então, vamos entender isso na prática, né? Chegou uma amostra com água e um metal XYZ. Eu tenho uma mistura de água e mais 3 metais. Qual que é o papel da química analítica qualitativa? Saber quem é o metal X, saber quem é o metal Y e saber quem é o metal Z. Certo? Então, a química analítica qualitativa é a parte da química analítica responsável pelo desenvolvimento de procedimentos que visam essa identificação. Já a quantitativa não. Ela, além de saber quem é X, quem é Y e quem é Z, tem que quantificar. Ó, tem tanto de X, tanto de Y e tanto de Z. Tá claro isso, gente? Tudo bem? Tranquilinho? Então, como é que a gente faz a tal da química analítica qualitativa, né? Um dos métodos para saber quem é X, quem é Y, quem é Z, é por meio da precipitação seletiva, né? Então, se eu sei que o elemento X pode ser precipitável, né, por meio de um agente precipitante W, né, eu jogo W vai reagir com X e vai jogar ele para baixo. Aí eu venho e filtro. Aí eu pego esse precipitado que tem XW, né? E aí eu realizo testes específicos para saber se X é X, né? Então é muito legal. Eu vou atender o telefone e daqui a pouco a gente volta.